ninguém usava terno e gravata, era tudo muito diferente. Que a essência do que é ser igreja não é sobre um edifício, não é sobre ter aulas, né, sabáticas ou nada do tipo. Era basicamente se reunir. Aquilo que Paulo, quando ele escreve muitas das vezes, a preocupação dele é as pessoas imporem, né, os judaizantes que ele fala, imporem obrigatoriedades e religiosidade sobre aqueles crentes gentios. Não é o judeu aceitando Yeshua e ele indo para uma igreja. Na verdade, são as nações aceitando o Messias, que é judeu, o rei de Israel. Como que eu vou ir contra, escolhendo o dia que eu quero guardar, as coisas que eu quero fazer, a data que eu quero guardar a Páscoa do meu jeito? Como que pode a gente, né, hoje aceitar isso? Hoje a gente vai falar sobre os judeus messiânicos, aqueles que viviam ali no primeiro século, né? Que são aqueles discípulos de Yeshua e aqueles que continuaram, né, a aprender com Yeshua, continuaram a seguir as tradições e tudo aquilo que Yeshua deixou. Então, para começar, a gente vai ver uma curiosidade. Quando a gente fala a palavra igreja, essa palavra, quando traduziram para o grego, até mesmo antes de Jesus vir, eles traduziram essa palavra como eclesia. Então, quando a gente vê a tradução dessa palavra lá no Antigo Testamento, no Tanakh, nas escrituras hebraicas, a gente vê que a primeira reunião dos santos não foi em Atos 2, porque a Bíblia ela usa a palavra eclesia até mesmo para o povo quando eles estavam ali se reunindo no Monte Sinai, quando eles saíram do Egito. E uma coisa muito interessante é que quando o povo saiu do Egito, a Bíblia vai falar que saiu juntamente com eles o que eles chamaram de como é que chama mesmo? Erevrav. Basicamente, essa palavra, ela significa um misto de povo, uma mistura de gentes que saíram junto com eles. Aqui em Deuteronômio 4, ele fala assim, Deus ali está falando com Deuteronômio, basicamente é um discurso que Moisés deu para o povo. Então ele repetiu várias coisas. E Moisés está explicando, né, que o Senhor disse para ele, ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras. Essa palavra aqui, quando traduziram do hebraico para o grego, é eclesia, que significa igreja também, quando ali usaram na Brit Hadashah, no Novo Testamento. No hebraico a palavra é kahal. Kahal é o verbo também de ajuntar, ajuntamento, mas significa esse ajuntamento, esse grupo, né, dos santos, das pessoas que foram separados, o povo de Deus basicamente, aqueles que foram separados para o Senhor. E o interessante é que quando saem este Erevrav, esse grupo, esse misto de povos do Egito, isso significa que provavelmente saíram ali egípcios, que ficaram com medo das pragas, que começaram a temer o Senhor, saíram ali até mesmo outros povos que poderiam ser escravos ou que poderiam estar vivendo junto com os egípcios. Eles viram Deus fazendo essas grandes maravilhas, né, as 10 pragas, e eles temeram a Deus ao ponto de sair junto com o povo. Eles falaram assim, nós queremos acreditar nesse Deus, eles saíram junto com eles. Uma outra curiosidade, uma coisa estranha, é que no Talmud, o Talmud às vezes vem falar muito, culpando esse Erevrav, falando que a rebeldia às vezes foi culpa deles. Mas às vezes isso é uma tradição, né, uma interpretação rabínica que veio depois. Tipo assim, já que teve murmuração e rebeldia no deserto, isso é culpa desse povo que saiu junto. Só que na verdade a gente vai ver que Deus ele promete essa multidão mista, né, saiu com eles e tudo mais. Nessa passagem também fala, né, de que o povo depois começou a murmurar e tudo mais, aí os rabinos conectam as coisas. Só que Deus, ele prometeu essa multidão mista ela é mencionada em Números capítulo 11, onde ali ele fala também da rebeldia. Mas tá certo. Também é conectado. Aqui em Gênesis 28, isso aqui é uma promessa que Deus fez para Abraão. Ou seja, essa mistura de povos, essa união, né, do povo de Deus, que são aqueles que buscam o Senhor, já estava prometido para ele. Ele fala assim, e o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma assembleia de povos. Então essa assembleia de povos é o que Deus prometeu para ele. Essa aqui é a palavra também kahal, esse ajuntamento, essa eclesia, né, que é a palavra que é usada para a igreja. Então nessa aula a gente fala muito sobre a igreja primitiva. Eu uso essa palavra quando me refiro justamente à igreja do primeiro século. Aqueles, né, o povo de Deus, que começou a se juntar ali depois, né, da morte e ressurreição de Jesus, mas também depois que
ele ascendeu aos céus, o Espírito Santo vem na festa de Shavuot, e ali eles têm uma experiência com Deus, e eles também são conhecidos como igreja, porque é esse ajuntamento de povos. E o interessante é que essa promessa de Deus para juntar os povos, né, em um só grupo de pessoas que temem ao Senhor, estava prometido ali para Abraão. Quando eles se juntam no deserto, a gente vê que o povo como um todo, não só a mistura de povos, mas também o povo de Israel, eles não têm fé. A palavra vem dizer que eles não misturaram fé à promessa, eles não conseguiram chegar na terra prometida, né? Os descendentes deles chegaram. Então, a gente vê que lá no início era a promessa de Deus eles serem uma assembleia de povos diferentes juntos, só que no deserto não deu certo. E muitas das vezes ao longo da história do povo de Israel, como a gente viu, eles enfrentaram muitas tensões com vários impérios que dominaram eles, e eles também começaram a se fechar. Eles não queriam compartilhar a preciosa Torá que Deus deu para eles com outros povos. Então, esse ajuntamento, ele não deu muito certo a princípio. É claro que ao longo da palavra a gente vê vários povos e pessoas que acreditam em Deus, né? A gente vê Esther, a gente vê até mesmo o profeta, né, Balaão, a gente vê várias pessoas que temem a Deus, inclusive no primeiro século. A gente vê pessoas que são tementes a Deus. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, até mesmo ali na Brit Hadashah, no Novo Testamento, a gente vê histórias de uma mulher sírio-fenícia, a gente vê o centurião romano, eles estão ali, né, Yeshua ministra para eles porque eles acreditam. E a gente vê isso aqui com clareza nessa passagem do Novo Testamento que fala assim: lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. A gente vê aqui o que a promessa do Senhor é: os povos que estavam distantes, os povos que estavam separados da comunidade de Israel, hoje eles foram, obrigado, hoje eles se aproximaram da comunidade de Israel através da porta. A gente, né, vê que a porta é o Mashiach, a porta é Yeshua. Então agora esses que estão aproximados, a passagem continua. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Está falando do povo que estava longe, os gentios, as nações, e o povo judeu que estava tão perto da palavra, mas também precisavam dessa paz, né, dessa unidade. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então ele está falando o quê? Que nele nós somos um só corpo. Né? Quando a gente fala sobre corpo, que nós somos um só corpo do Messias, nós estamos falando sobre isso, que nós nele temos paz. E o que significa quando ele fala que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças? Essa palavra ordenanças, no grego, né? Ali, quando a gente vai pegar do grego, essa palavra é dogma, ou dogmasin. Essa palavra também é usada lá em Colossenses, capítulo 2. Ele usa essa palavra 2 vezes para descrever dívidas e ordenanças humanas. São coisas que os homens criaram. Então, a gente entende que o que acontece? Existiam muitas coisas, a gente vai ver até mesmo ali na época de Yeshua, que separavam as pessoas do povo judeu. Algumas coisas, por exemplo, ali no templo, a gente vê que o templo não podiam entrar. As nações, eles podiam entrar até determinado lugar, mas eles não entravam no resto ali da congregação ali no templo. Mas também existiam muitas coisas que o homem começou a criar. Por exemplo, em Mateus capítulo 15, quando os fariseus, eles criticam ali os discípulos de Yeshua, porque eles comiam, eles não lavavam as mãos, perdão, e aí Yeshua fala que não é aquilo que entra que deixa o homem impuro, mas aquilo que sai do coração dele.
Então, basicamente, Yeshua ali naquela passagem, ele depois no final do capítulo, ele fala, no versículo 20, né, já que a gente está falando dessa passagem, eu vou explicar ela. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Aquela passagem está falando de lavar as mãos, mas aquilo era uma tradição dos homens. Quando Pedro ele é convidado para pregar, né, as boas novas que ele tinha acabado de conhecer ali para Cornélio, ele teve que ter visões com animais impuros. E o anjo ali falando com ele, mata e come. E ele relutou só para, depois de ele ver essa visão por 3 vezes, aparecem 3 homens que eram gentios. E aí depois quando ele vai para a casa de Cornélio, né, que estava buscando a Deus, que tinha tido uma visão, e aí ele explica para Cornélio, vocês sabem que não é lícito para um judeu entrar na casa de gentios e comer com eles. Mas o Senhor me mostrou numa visão que eu não devo chamar impuro aquilo que Deus purificou. Então Deus já estava purificando as nações através da fé. Essa era a vontade de Deus, a gente viu desde todas as escrituras hebraicas. Mas aqui a gente vê que realmente em Yeshua ele faz isso. Então, quando ele cita essa proibição, ele está citando uma proibição que não faz parte da Torá. Essa proibição e muitas outras não fazem parte da Torá. Ela citou uma proibição que eles tinham exagerado. Né? Isso. Aí em Atos 10, 28, ele fala assim, e vós bem sabeis, isso aqui é Pedro falando, que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então isso realmente sugere que isso é uma revelação do Senhor, que não é a Torá que está sendo abolida, né? Porque a gente vê que a lei do Senhor é boa, ali em Romanos bem claro, fala que a lei do Senhor é boa. Só que existe um sistema de mandamentos e regras que causava separação entre judeus e gentios. Deus ele fez também, através da lei e através até mesmo das escrituras, ele colocou certos aspectos que colocavam uma certa separação para que o povo de Israel não fosse igual às nações. Ou seja, o desejo do Senhor é que o povo fosse um só. Mas a partir do momento que ele escolheu o povo de Israel para trazer ali o Messias e para trazer a palavra de Deus através dele para as nações, para que eles fossem luz para os gentios, ele teve que separar eles de tal forma que eles não se misturassem com as nações. Por exemplo, Deus fala para eles não se casarem com as nações. Deus fala para eles não se misturarem, ou até mesmo certos povos que não podiam entrar no templo. Eles começaram a aumentar muito as regras. Então, o Senhor, ele vê, né? Ele tira essas ordenanças de homens, esses dogmas que o homem tinha criado, e ele também possibilita que fosse chamado do povo dele, né, de um só povo, que fosse o povo do Senhor, e que esse povo se consagrasse a ele de acordo com as instruções de Deus. Vamos lá então. Agora a gente vai entrar, a gente viu um pouquinho que houve essa vontade de Deus para unir os povos, né, chamar o que ele chama da igreja dele, né, o que ele chama do povo dele, essa eclesia. E a gente vê também que aquele primeiro sermão do evangelho do Messias que morreu e ressuscitou é pregado por Pedro, ali no primeiro século, lá em Atos capítulo 2. 3.000 pessoas respondem esse sermão. Essas 3.000 pessoas, eles eram provavelmente todos judeus. A palavra fala que existiam ali judeus da Arábia, da Pérsia, né, de países longínquos ali do Império Romano. Judeus que estavam espalhados pelo mundo. Eles foram para aquela terra, eles falavam até mesmo línguas diferentes. A gente vê essa experiência ali que eles têm com o Espírito de Deus, que cai ali em Shavuot, cumprindo ali aquela festa. Mas também a gente vê que quando eles começam a acreditar no Senhor, e até mesmo depois que esse sermão é pregado, não aconteceu que Pedro pegou de repente uma placa, escreveu Primeira Igreja Batista de Jerusalém, colocou num lugar e fez uma reunião. Ele não colocou um piano, começaram a pintar aquelas pinturas das igrejas, né, aqueles vitrais, e começaram a fazer a igreja daquele jeito. Não foi assim que aconteceu. A gente vê que a gente pegando Paulo, por exemplo, ele era um rabino treinado, ele era comprometido ali com aniquilar essa seita judaica, essa seita que começou a crer num Messias que chamava Yeshua. E na verdade, eles passaram rapidamente também a ser chamados de nazarenos. E quando Paulo ele experimenta, né, Shaul experimenta a sua
essa experiência que ele tem com Yeshua, passa a acreditar nele, ele não se tornou alguém que fala contra a Torá. Ele não se tornou um gentio, muito pelo contrário. Ali em Atos capítulo 22, a gente vê que Paulo, quando ele fala que ele se refere como judeu, e não só isso, ele se refere como fariseu. Ele fala eu, fariseu, e ele está falando sobre ele, né? Ele não fala fariseu no passado, eu era fariseu, ele se refere como fariseu ainda. A gente vê que a igreja primitiva era uma igreja 100% judaica. Pedro, todos os apóstolos de Jesus eram judeus, todas as pessoas que responderam àquele primeiro sermão que Pedro pregou eram judias, e a pessoa que logo surgiu como líder da igreja de Jerusalém foi o irmão judeu de Jesus chamado Tiago. Né? Quando eles têm aquele concílio em Jerusalém, Tiago se levanta para dar a decisão final, porque ele estava em papel de liderança ali. Eles continuaram, a gente pode ver em vários versículos ali, em Atos 13, 14, 17, que quando Paulo ia pregar, ele ainda frequentava a sinagoga. E ainda fala assim, como lhe era de costume. O interessante quando a gente fala sobre esses povos das nações que se aproximavam do Senhor, de Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é que várias dessas passagens mostram que quando Paulo estava pregando nas sinagogas, por sábados seguidos, muitas das vezes fala ali que os judeus daquela sinagoga não receberam o que ele estava pregando, mas os gentios receberam. Já tem outros lugares, por exemplo, em Bereia, que falam que eles examinavam as escrituras, e aí os judeus ali também começavam a receber o que Paulo estava falando. Só que basicamente existiam então gentios que estavam nessas sinagogas. Eles poderiam ser prosélitos, ou eles poderiam ser pessoas que temiam a Deus, queriam saber sobre esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas às vezes essas ordenanças eram impedimentos grandes para eles se achegarem. E aí, depois de uma dessas passagens, fala que depois de terminar esse serviço na sinagoga, que os gentios ali se aproximaram de Paulo e pediram para escutar mais. E aí, em alguns momentos, a gente vê, né, o povo judeu aceitando, e às vezes a gente vê eles não aceitando o que Paulo estava pregando. Mas lá em Jerusalém, a gente vê que centenas, né? Tem uma passagem, acho que é Atos 21, se não me engano, que fala que centenas de judeus creem, e todos eles, a gente vai ver essa passagem na verdade, todos eles são zelosos da lei. Então a gente vê que Paulo, por exemplo, ele leva alguns homens para o templo, e porque o pessoal estava acusando que Paulo ele não cumpria a lei. E aí Pedro, ele fala para Paulo, leva esses homens para o templo, para que eles saibam que o que estão falando de você é mentira. E aí Paulo leva eles para mostrar, porque eles tinham acusado Paulo de ter levado gentios para o templo. E na verdade é porque eles viam Paulo como um gentio em Jerusalém, não necessariamente que ele levou para o templo, né, que era contra as regras. E ele fez, inclusive, Timóteo, que era judeu, passar pela circuncisão, para que ele pudesse ser eficaz no testemunho, né, na obra do ministério dele. A gente vê que os primeiros crentes em Yeshua, de novo, eles eram todos judeus, eles continuaram sendo praticantes. O que diferenciava eles dos outros judeus que não acreditavam em Yeshua é a sua convicção de que haviam encontrado o Messias prometido. As outras nações, quando seguiam Yeshua, tinham comunhão com os judeus que acreditavam, os judeus crentes. E era natural observar as festas, né, e a palavra, a Torá, com eles e aprender conceitos judaicos, por mais que não fosse requerido deles guardar a lei de Moisés. Quando as nações se aproximam, eu não sei se eu trouxe essa passagem, eu trouxe, eu vou ler ela aqui em um instante. Então muitas coisas era natural, era comum, porque era uma só comunidade. Imagine só que toda a igreja e a liderança da igreja são judeus, e os povos estão querendo se aproximar da comunidade de Israel. Então a perspectiva que a gente tem que ter é totalmente diferente. Não é o judeu aceitando Yeshua e ele indo para uma igreja. Na verdade, são as nações aceitando o Messias, que é judeu, o rei de Israel, e eles passam a ver as festas e os mandamentos do Senhor com olhos diferentes. Porque todo o povo e a liderança, eles cumprem as festas, eles obedecem os mandamentos. Então, a única diferença que a gente tem que entender é que quando eles se aproximam da comunidade de Israel através da porta que é Yeshua, eles não falaram com eles não impuseram sobre eles guardar a Torá. Eles não falaram com eles, a partir de hoje vocês têm que guardar toda a Torá. Mas era natural para eles aprender, porque eles estavam ali na congregação dos santos, né? Que eram, na sua maioria, judeus a princípio, e a liderança era toda judia. Então essa é a palavra do Senhor quando ele fala, né? Eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação,
Primeiro do judeu e depois do grego, porque essa foi a ordem que o evangelho, que as coisas se espalharam. Quando vem pessoas que começaram a ensinar que eles tinham que circuncidar e que eles tinham que guardar toda a lei, lá em Gálatas ele chama isso de um evangelho contrário ao que pregamos. Porque a liderança da igreja judaica, a gente já vai ver isso, que estava ali em Jerusalém, eles tomavam as decisões, eles eram a liderança, eles tiveram a gente chama de concílio, né? Na verdade foi uma conferência, uma reunião. Eles tiveram um debate e a igreja vivia aos pés dos apóstolos, ou seja, eles aprendiam a doutrina com os apóstolos. Então, por volta de 18 anos depois que Yeshua morreu, ressurgiu e houve aquele primeiro sermão, por volta do ano 48, eles se reuniram lá em Jerusalém para decidir o que a gente vai fazer com os gentios. Será que a gente deixa eles aceitarem ao Senhor e se juntarem à igreja? Como é que a gente faz? O que a gente vai fazer agora? Então eles tiveram esse debate sobre a circuncisão, sobre a observância da lei de Moisés, e após esse debate eles chegaram a uma conclusão. Eles falaram assim, isso foi Tiago quem falou, ele falou: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. E ele continua antes, no mesmo versículo, ele também acrescenta, quando eles tomam essas decisões, a primeira vez no versículo 20, o anterior, ele fala, eles devem fazer essas 4 coisas. E aí no versículo 21, ele complementa, porque Moisés tem, em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ou seja, aqueles gentios, eles não se tornavam judeus, mas eles poderiam, e era encorajado, era natural que eles aprendessem os mandamentos e a lei do Senhor. Porque a liderança era judia, porque a igreja era judia. Todos os costumes e festas, todas as tradições, a alimentação, era natural, era normal. Eles não precisavam ficar mencionando isso muito, às vezes, nas epístolas. Porque os crentes gentios da época já viam tanto isso, eles conviviam com os judeus. Aquilo que Paulo, quando ele escreve muitas das vezes, a preocupação dele é as pessoas imporem, os judaizantes que ele fala, imporem obrigatoriedades e religiosidade sobre aqueles crentes gentios. Então a preocupação dele é essa, porque ele está evangelizando ali para a igreja que estava se convertendo, eles conviviam com os judeus, eles guardavam as festas, eles provavelmente se alinhavam ali com a alimentação e todas as coisas, e ele fala, olha só, aqui em Atos 15, quando eles tomam a decisão, é acrescentado, eles podem aprender nas sinagogas. A gente não proíbe eles, pelo contrário, Moisés é pregado ali nas sinagogas, os sábados. Então, Atos 15 não rejeita a Torá, mas oferece uma base mínima, comum, para que eles pudessem ter comunhão com os judeus. Porque como é que eles iam ter comunhão com os judeus se eles estavam comendo comidas consagradas a ídolos? Se eles estavam, sangue ali pode significar morte, tem interpretações que falam que é sangue, carne com sangue. Carne sufocada, no caso, significaria a carne que tem sangue. E também a imoralidade sexual. Eles não poderiam, conviver com o povo judeu, eles não poderiam ser ali morada do Espírito de Deus se eles fizessem essas coisas. Mas é claro que a gente sabe que eles continuaram aprendendo e a gente vê que esse concílio que existiu em Jerusalém foi um modelo para aplicar a Torá, aplicar a lei de Deus para os gentios na nova aliança. Ou seja, como é que a gente vai receber eles na igreja? A gente não pode impor todas essas regras sobre eles. Eles não precisam virar judeus. Mas ao mesmo tempo a gente vai dar um mínimo para eles e eles vão continuar aprendendo sobre honrar os pais, eles vão continuar aprendendo sobre não matar, não roubar, não cobiçar as coisas do próximo. E aí a gente continua então nessa nossa jornada de aprender sobre a igreja. O que acontece? Uma das coisas tristes que aconteceu ao longo do tempo é que, eu não vou entrar nessa história, vou encurtar bastante, é que a igreja, infelizmente, depois houve um desconexo com a verdade, com a palavra. E eles começaram a guardar o domingo ao invés do sábado, Vocês devem saber, a gente está aqui no sábado, que é o dia que o Senhor escolheu desde o princípio. O sábado foi escolhido, isso é outra aula, Ele foi escolhido antes de existir povo judeu. Então não tem a ver com ser judeu guardar o sábado, ou várias das instruções do Senhor que são boas,
que são perfeitas. Mas o que aconteceu é que existe uma passagem em Atos 20, versículo 7, que fala que eles se encontraram no primeiro dia da semana para partir o pão. O primeiro dia da semana, no contexto ali, né, judaico, o contexto da época, era o sábado à noite. O nosso sábado à noite moderno era o início do primeiro dia da semana. Porque desde Gênesis, da criação, Deus fala que ele criou tarde e manhã. Ele fala primeiro dia, segundo dia. Então o dia ele começava de noite. É por isso que as festas, a entrada das festas é marcada pela noite, né? Ali no pôr do sol, a gente celebra a entrada da festa do dia seguinte. Então, a igreja, ela se reunia numa tradição judaica antiga que chama Havdalah. A gente tem o Kabbalat Shabbat, o recebimento do sábado, e a gente tem também a Havdalah, que é mais antiga do que o Kabbalat Shabbat, é onde eles fazem o Kiddush. O Kiddush é o quê? Pão e vinho, dá a bênção, né? Hoje em dia acendem-se velas e fazem outras cerimônias, outras bênçãos, mas basicamente o povo judeu celebrava a Havdalah. E o que acontece? Historicamente, a igreja passou a se reunir no sábado à noite. Essa era a reunião deles. E é claro que eles se reuniam em vários lugares. A gente vê, por exemplo, a igreja ali em Atos, é registrado várias vezes que eles se reúnem nos templos, nos pátios do templo. Mas quando a igreja estava em Éfeso, eles se reuniam na escola de Tirano. Era um lugar grande, eles podiam ser ensinados e se reuniam várias pessoas. Na verdade, parte da tradição que se acredita é que sexta-feira à noite as famílias entravam no Shabat juntos. Mas o mais concreto que se entende historicamente é que eles passavam nos primeiros séculos da igreja, primeiros séculos eu digo ali, século 1 e 2, eles reuniam na Havdalah, ou seja, eles se reuniam sábado à noite. Esse era o partir do pão. Ou seja, mesmo se a gente esquece a Havdalah, quando fala aqui que eles partiram um pão no primeiro dia da semana, não é base bíblica para mudar o sábado para o domingo, né? Eles estavam partindo o pão, nada demais com isso. Você pode partir o pão qualquer dia. Inclusive, ali no livro de Atos, no capítulo 2 de Atos, fala que eles estavam de casa em casa, partindo o pão todos os dias. É isso que eles faziam. Eles louvavam juntos e eles partiam o pão de casa em casa e viviam na doutrina dos apóstolos. Então, partir o pão não significa nenhuma mudança. Só que essa era o lugar, era o tempo, né, da semana, quando a igreja se juntava. Então, a reunião deles passou a ser algo semanal. Inclusive, lá em Coríntios, Paulo fala sobre isso, que quando vocês se ajuntam, não é para o pior, porque vocês estão comendo de qualquer jeito e se esquecendo dos outros. Ele está falando sobre a ceia, eles comiam juntos quando eles se juntavam. Então a ceia do Senhor era o quê? Comer juntos. Era basicamente se reunir, né? Como aqueles se reunirem em nome do Senhor. E eles faziam isso ali. E existem, inclusive, vários registros que até o século III, que é ano 250, né? Depois, muitos cristãos gentios ainda se reuniam no sábado judaico. Então era uma coisa que permaneceu, mesmo entre os cristãos gentios, porque era algo comum deles aprenderem as coisas com todo o povo. Então agora a gente vai entrar numa coisa muito interessante. A gente vai entrar numa visita a uma igreja da época. E é uma coisa que, né, a gente já aprendeu que a igreja naquela época, eles não sabiam, e eles não ficariam sabendo até 1000 anos depois o que é um boletim, né, de anúncios da igreja. Eles não saberiam o que são bancos, né, estofados ou bancos de madeira, o que é um sino, de onde que veio isso? E todas essas coisas, né, púlpito, como a gente vê hoje, altar, ninguém usava terno e gravata, era tudo muito diferente. Então, para a gente experimentar essa aula sobre como que era a igreja, como a gente está aprendendo um pouco sobre como eles eram judeus, como eles permaneceram guardando várias das coisas, eles não deixaram de ser judeus. Quando os gentios entraram, eles entraram para a comunidade de Israel. Eles estavam aprendendo com eles o que é seguir a Deus. E ao mesmo tempo, a gente vai ver como que era lindo a igreja, como que a igreja era algo com vida, né? Não eram só as leis, as ordenanças, essas coisas, eram vida naquilo que eles faziam. Se eles estavam ali guardando o sábado, eles faziam a Havdalah com vida, com alegria. E a gente vai basicamente aprender que a essência do que é ser igreja não é sobre um edifício, não é sobre ter aulas, né, sabáticas ou nada do tipo. Era basicamente se reunir. E essa simplicidade é uma das coisas que
que eu quero muito transmitir nessa aula, para a gente aprender o que são as raízes, né, da fé, que é a simplicidade da palavra e desse reunir. Eles andavam em amor e em poder, e é isso que a gente precisa hoje. Então a gente vai fazer uma visita para uma igreja daquela época. A igreja vai ser numa cidade, não é Jerusalém, vai ser num tempo que é um pouco depois, já são 60 anos depois, né, que aconteceu ali aquele primeiro sermão que a gente viu de Pedro e tudo mais. E muito do que eu vou ler aqui foi extraído, na verdade, a partir do momento que eu começar a ler eu vou avisar, mas isso foi extraído de um livro que chama The Messianic Church Arising, que é a igreja messiânica surgindo ou se levantando. E é de um autor que chama Robert Heidler. E ele, né, isso que eu vou ler para vocês é baseado do que está escrito no Novo Testamento e também de literaturas antigas que falam sobre essa essência, essa pureza de como que era. Então a gente aprende que a igreja ela se reunia nas casas, muitas pessoas até, mas a casa ela tem um tamanho limitado, e ela também se reuniam em vários outros lugares. Quando eles se reuniam em lugares maiores, a gente pode chamar isso de congregação. A igreja poderia ter 20, 30 mil membros numa cidade, mas eles se reuniam nas casas e também em lugares que eles poderiam se congregar como um grupo, né, todo. E a gente vai ver um pouquinho sobre essa igreja. Nós vamos imaginar que estamos caminhando por uma rua na cidade de Roma, no ano 95 depois de Cristo. Já se passaram mais de 60 anos desde o dia que o Espírito Santo desceu em Shavuot, algo que os mais velhos te contaram. Então nós estamos prestes a participar de um culto típico naquela cidade. É sábado à noite, segundo a contagem judaica, o primeiro dia da semana começa ao pôr do sol no sábado. Eu vou começar a ler agora. E eu vou pedir para vocês ficarem à vontade. Se quiser fechar o olho, se quiser, né? Do jeito que você não precisa, mas do jeito que você sentir à vontade para imaginar, para imergir nessa experiência. Vai dar 9h30 daqui a pouco, daqui 7 minutos, então quem tiver que sair para o louvor ou para oração, fica à vontade. Vou começar então. Fiquem à vontade do jeito que vocês acharem. Você chega à porta de uma casa romana típica e é calorosamente recebido pelo anfitrião. Ao passar pela porta, você olha para dentro e vê o grande pátio central da casa. Ele está cheio de pessoas e parece que estão em uma festa. Alguns estão tocando liras, flautas e pandeiros, enquanto outros cantam, dançam e batem palmas. Você olha ao redor para se certificar de que está no lugar certo. Mas ao ouvir as palavras, percebe que estão cantando louvores a Yeshua. Ao se juntar à adoração, você fica impressionado com o amor e a aceitação das pessoas. Era assim que a igreja daquela época louvava. Era uma celebração livre e alegre, com muito canto e dança. As reuniões muitas vezes começavam com as pessoas formando um círculo e dançando danças judaicas em roda. Clemente de Alexandria, no ano 250, escreveu: As filhas de Deus lideram uma dança em roda. Os justos são os dançarinos. A música é uma canção do Rei do Universo. As donzelas tocam as liras, os anjos louvam, os profetas falam, a música ressoa. Eles correm e seguem o grupo jubiloso. Os que são chamados se apressam, desejando ardentemente receber o Pai. É assim que ele descreveu a adoração cristã na época. Após mais cantos e dança, a comida é servida. As pessoas encontram seus lugares e se preparam para a refeição. Essa refeição é descrita por Paulo em Coríntios e também no livro de Judas e nos escritos de Pedro. É chamada de festa do amor, ou ágape. Para começar a refeição, a dona da casa acende as velas e faz uma oração de agradecimento. Em seguida, um dos líderes pega o cálice, faz uma bênção e o passa para que todos bebam dele. Depois ele pega o pão e dá graças. E depois é passado de pessoa em pessoa. Esse é o contexto original da ceia do Senhor. A refeição é um momento alegre, cheio de partilha de testemunhos. No meio da refeição, um dos líderes se levanta e lê uma carta que recebeu de uma apóstola, chamada Júnia. Ela era uma das 12 originais, não era uma das 12 originais, mas naquela época já haviam muitos outros apóstolos. Você se surpreende ao descobrir que ela é uma mulher.
Mas então se lembra que Romanos 16 ela é descrita como notável entre os apóstolos. Os líderes da igreja haviam escrito para ela pedindo conselho em várias questões. E ela na carta responde cuidadosamente a cada uma das perguntas. Fica claro que todos ali a respeitam e prestam atenção enquanto a carta é lida. Depois da refeição, a adoração continua. Até que em determinado momento, uma mudança começa a acontecer. Uma mudança sutil na atmosfera. O ar parece ficar mais denso e uma sensação tangível da presença de Deus toma conta do pátio. Isso é descrito em 1 Coríntios 5, que quando a igreja do Senhor se reúne, o poder do Senhor vem e está presente sobre eles. Ao perceberem a presença de Deus, alguns caem no chão em adoração. Outros levantam as mãos para recebê-lo. À medida que a presença de Deus repousa sobre eles, o ministério começa a acontecer. O ministério da igreja primitiva é descrito em 1 Coríntios 14. Está escrito: quando vocês se reúnem, cada um tem um hino, uma palavra de instrução, uma revelação, uma língua, uma interpretação. Todos podem profetizar, um por vez, para que todos sejam instruídos e encorajados. Você se surpreende ao ver que, embora a igreja tenha uma liderança clara, quase todos participam do ministério. Alguém dá uma palavra de conhecimento para a cura. Um homem levanta a mão e diz: sou eu. As pessoas se reúnem ao redor dele e oram. Ele é curado instantaneamente. Alguém lê um trecho das escrituras hebraicas e um mestre dá uma explicação do texto. Uma mulher canta uma linda canção profética. Muitos são tocados por sua unção e começam a chorar. Palavras proféticas são dadas. Há línguas e interpretações. Mais cânticos de louvor são entoados. Um homem apresenta uma família sentada nos fundos da sala. Você as notou e sentiu que estavam desconfortáveis. Está claro que é a primeira vez deles ali. Eles visitaram a igreja porque sua filha de 12 anos contraiu uma doença que a deixou totalmente cega. Ouviram rumores de curas na igreja. Então trouxeram a filha para a oração. Os anciãos se reúnem ao redor dela, a ungem com óleo e oram por ela. De repente, a menina começa a chorar. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela grita: eu posso ver, eu posso ver. A mãe se abaixa e a abraça. Em poucos minutos, toda a família se converte ao Senhor, entregando suas vidas a Yeshua como Senhor. Esse era o evangelismo da igreja primitiva. E também Irineu escreveu em 195, falando que palavras proféticas, línguas e curas eram comuns naquela época. Ele acrescenta que pessoas eram frequentemente ressuscitadas dentre os mortos pela oração dos santos. E que estratégia boa de crescimento da comunidade. De volta à igreja na casa, a reunião se estende até tarde da noite, mas ninguém parece notar. Finalmente o encontro começa a se encerrar. A sensação da presença do Espírito começa a diminuir, mas ainda há vários pequenos grupos reunidos em oração. Enquanto as pessoas se preparam para sair, há muitos abraços e beijos. Você fica impressionado com o quanto essas pessoas se amam. Elas agem como se fossem uma família, e são. O que você acabou de experimentar é o encontro semanal da Igreja de Deus. Será que você gostaria de fazer parte de uma igreja assim? Pessoal, essa foi a nossa imersão. É interessante que a gente vê ali escrito, quando Paulo ele está pregando ali no livro de Atos, fala que ele estendeu o seu discurso até meia-noite. Ali eles estão falando do primeiro dia da semana. Quando ele estende o seu discurso até meia-noite, é porque eles começaram depois, da entrada do primeiro dia, que é a saída do sábado, e eles começam essa reunião. Ele estava numa cidade, ele encontra os discípulos, quando ele encontrava os discípulos, eles sabiam que eles iam se reunir naquele dia, e ele ministrava para eles, ele dava o seu discurso. E também a gente sabe que a palavra do Senhor, ela continuava operando em poder, em amor. Eles continuavam seguindo as instruções do Senhor. Uma das coisas notáveis daquela igreja daquela época
é que ela se espalhou em um gap de 70 anos para todo mundo conhecido da época. E o poder que eles agiam na palavra, no espírito, né? A palavra, eu digo, eles tinham as escrituras hebraicas. O Tanar era a Bíblia deles. E todos eles meditavam ali juntos, né? Na doutrina dos apóstolos, no ensinamento deles. E eles viviam no que muitos chamam hoje de avivamento. A presença de Deus constante e a manifestação dele em sinais e dons, maravilhas. E à medida que o tempo se passou, a igreja foi perdendo isso. A gente vai ver um pouco disso. E por quê? Porque a igreja antes vivia num poder de Deus que era tão tangível e hoje, quando há um derramar do Espírito, por que isso se esvai tão rápido? O que há de diferente, né? Essas raízes da fé que foram perdidas. Então existiam reuniões dessa forma, centenas dessas reuniões só em Roma e em várias outras cidades, Antioquia, Corinto, Éfeso, Jerusalém, vários outros lugares. Esse era o tipo de igreja, quando a gente pensa no ministério dos apóstolos que implantavam as congregações, isso é o que eles faziam. Eles começavam reuniões talvez pequenas nas casas e elas aumentavam para várias pessoas. O termo cristão foi aplicado pela primeira vez aos crentes na igreja de Antioquia. Antes disso, o movimento de crentes em Yeshua era chamado de O Caminho. Seus adeptos eram chamados de nazarenos e era considerado uma seita do judaísmo. Só que com o passar do tempo, isso que era tão judaico, né, era uma seita do judaísmo. Eles creem no Messias. Igual tem judeus hoje que creem lá no Nahman, que creem no rabino que eles esperam que vai ressuscitar. Esses eram os judeus que acreditavam em Yeshua. A diferença é que a aliança que o Senhor teve com eles e com as nações não obrigava os gentios a terem que circuncidar para serem salvos e virarem judeus. E a gente vê lá desde o início, que no início do século II, isso é depois do ano 100, 110, 120, já começa, que várias pessoas que mais tarde foram considerados, né, pela Igreja Católica e outros como pais da igreja, eles começaram a ter discursos antissemitas. Eles começaram a ter um pensamento cada vez mais grego, romano, cada vez mais se distanciando dessa cosmovisão hebraica. E isso começou a impactar como que a igreja se comportava, o que ela acreditava. E, embora, né, eles fossem, a princípio, uma seita do judaísmo, eles começaram a ser rejeitados por outros que começaram a acreditar acreditar no Senhor. Vou dar exemplos ali do século II. Existiu Inácio de Antioquia, ele começou a ensinar. Eu cito ele agora. É absurdo falar de Jesus Cristo e viver como judeu. Começou a atacar diretamente os judeus que acreditavam em Yeshua. Ali, também no início, teve um cara que chamou Justino Mártir, e ele alegava que a igreja havia substituído Israel. E no início do século III, Tertuliano e outros, né, como Orígenes, estavam chamando os judeus de assassinos de Cristo, já no século III, que é ano 200 e pouco. A gente vê desde o início essa tentativa de entrar com a mentira, né, no meio da igreja, no meio da comunidade do Senhor. E o interessante é que teve alguém que escreveu que essa apostasia... Perdão, deixa eu só ver se eu escrevi isso. Eu escrevi, depois eu menciono. Outra coisa que aconteceu aqui é que existiu uma revolta dos judeus contra os romanos. Israel ainda, né, a Judéia estava sob o domínio romano, e eles... depois que eles declararam Bar Korba como Messias, os messiânicos que estavam na luta, né, por essa revolta, independência, eles retiraram da luta, porque eles falaram, a gente não concorda que ele é o Messias, como é que a gente vai ser parte disso? O que aconteceu é que depois, quando os judeus perderam essa revolta, eles foram taxados como traidores, eles foram taxados como aqueles que abandonaram a luta do povo judeu. Então eles começaram cada vez mais a ser rejeitados como parte, né, da sociedade, do povo judeu. E ao mesmo tempo os judeus messiânicos e a igreja estavam sofrendo ataques de alguns que eram gentios e estavam falando contra, né, a ser judeu e acreditar em Yeshua, que era a coisa mais, né, óbvia que se podia fazer. A gente vê também uma separação ainda maior da igreja com as suas raízes
quando a religião é aceita pelo Império Romano e não consegue conter a desvirtuação interna. Eles se desconectam cada vez mais de sua raiz judaico-bíblica e entram em um período que a gente começa como esse período de trevas, né, que a Bíblia nem era lida na língua das pessoas mais. Eles traduziram a Bíblia depois pro latim e era só as pessoas em lugares altos, né, que podiam ler a Bíblia. Então, basicamente, esse foi o cristianismo romano. 313 foi o ano que Roma considerou o cristianismo, né, ou essa religião, como, né, essa religião que não se chamava cristianismo, eles deram um nome para ela, porque não era a religião dos judeus, mas era algo dos gentios, era algo nosso, né? Então, a gente não quer mais essa Páscoa, essas coisas dos judeus. E eles permitiram ali, Constantino permitiu o cristianismo a ser uma religião legalizada, ela não era mais perseguida. Depois, no ano 380, foi considerada a religião oficial do Império Romano. A gente vê que aqui quem escreve é Eusébio. Ele escreve, ele cita o que Egésipo escreveu. Egésipo era um judeu que acreditava em Yeshua e ele era um historiador. Assim como Flávio Josefos, ele era um historiador, só que muitas das coisas que ele escreveu se perderam. E aí, em História Eclesiástica, Eusébio cita isso aqui que Egésipo fala. Até essa época, isto é, até o episcopado de Simeão, sucessor de Tiago em Jerusalém, a igreja permaneceu uma virgem pura. Mas quando a semente da doutrina dos apóstolos começou a ser corrompida pela introdução de doutrinas estranhas, surgiu o início da apostasia. Quando ele fala dessa época, ele está citando mais ou menos o início do século II, que é ali anos 101, 102. Acredita-se que o último apóstolo dos 12, né, ele morreu quase no início do século II, que foi João. Ele morreu ali por volta do ano 98, por aí. Então, logo depois que o último dos 12 apóstolos faleceu, ele fala: a igreja não conseguiu conter essas heresias, essas coisas que estavam sendo faladas dentro da igreja desde aquela época. Só então isso começou a se espalhar. Ali no Concílio de Nicéia, né, infelizmente, que teve influência grande de Constantino, apesar de que muitas dessas pessoas do Concílio de Nicéia foram perseguidos pelo Evangelho, porque Roma ainda perseguia os cristãos. Só que logo depois, né, 13 anos depois, eles fizeram esse concílio e Constantino começou a ir muito contra o povo judeu. E aí um dos decretos ou editos, né, uma das coisas que foi escritas nesse concílio é impróprio além da medida, que nesta mais sagrada das festas, falando da Páscoa, sigamos os costumes dos judeus. Daqui em diante não tenhamos nada em comum com este povo odioso. Foi assim que a igreja, né, do Senhor, a igreja santa, começou a se corromper. E além disso, ali no concílio de Laodiceia, foi falado: os cristãos não devem judaizar descansando no Shabat, mas devem trabalhar naquele dia. Eles começaram então a colocar como proibição guardar a Páscoa judaica. Para isso eles mudaram a data da Páscoa, né? E também a guardar o sábado, que era algo normal, era algo comum. Não existia outro dia. Não existia, né, até essa data, até esses concílios, a partir do século IV, não existia guardar domingo. Quem quisesse guardar, guardava o sábado, era algo normal. Se alguém quisesse, né, cumprir ali o 4º mandamento. Então eles começam cada vez mais, um dos decretos que é colocado, uma das falas que é colocadas ali, eles já estão começando a chamar o domingo de dia do Senhor. Então eles começam a fazer essa troca. Mas nós sabemos, né, de acordo com a palavra, Romanos 14 não está falando em específico sobre o sábado. Romanos 14 ele fala sobre os alimentos que eram consagrados aos ídolos e aqueles que eram, né, fracos na fé não comiam, eles não comiam daquelas carnes, porque eles tinham medo daquilo estar consagrado. Mas ali está escrito claramente que quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Então a gente vê que fala que o judaísmo messiânico, né, que são as pessoas que ainda guardavam as leis do Senhor, viviam como judeus, eles foram atacados tanto por judeus que não acreditavam em Yeshua, principalmente depois da revolta de Bar Korva, e também eles foram atacados por pessoas, né, que se diziam cristãs, que falavam contra eles.
E eles começaram cada vez mais a rejeitar, a acreditar nessa esperança que era o Messias e a colocar doutrinas estranhas dentro ali do Senhor, da igreja do Senhor. E aí está escrito aqui em Atos 21:20, eles ouvindo isso glorificaram a Deus e disseram: bem vês, irmãos, quanto milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. A gente vê então que o que essa igreja, né, que se dizia igreja, algumas pessoas ali começaram a pregar, começou a se espalhar, até que então que o inimigo, provavelmente vendo, né, que ele não poderia parar a igreja, ele começou a colocar sementes de heresias, de coisas estranhas, até o momento em que um homem chamado Constantino, né, imperador de Roma, ele fala que teve encontro com o Deus, ele pensa que é o Deus dos cristãos, ele ganha uma guerra e aí ele passa a aprovar essa religião que, né, ele começou a ser chamado de cristianismo, e depois ele basicamente, o imperador seguinte a ele coloca o cristianismo como uma religião oficial do império. E aí a gente sabe a história da igreja romana, né, que é a igreja católica, que significa universal, mas depois começou a se dividir entre a igreja ortodoxa, começaram a ter várias doutrinas, várias divisões, mas a igreja católica começou até a perseguir ao longo do tempo vários, não só o povo judeu, mas várias outras crenças que eram diferentes deles. Que ironia! Essa é a nossa conclusão dessa aula, que a igreja judaico-messiânica, lá no início, lá em Atos 15, eles aceitaram, né, os convertidos gentios, sem exigir que eles adotassem um estilo de vida judaico, sem obrigar eles a guardar toda a lei, a virarem judeus. Mas 200 anos depois, a gente já vê a igreja gentia, que começou a ficar cada vez mais gentia, já começar a ter essas doutrinas estranhas. E a partir daqueles concílios, eles começaram a condenar os judeus e exigir que os judeus crentes desistissem de seu estilo de vida e se tornassem gentios. Eu vou terminar com uma oração, mas basicamente a gente vê que se alguém é judeu e crê em Yeshua, tem permissão total para guardar a lei. E porque a gente vê que a lei é boa, não há nada que nos impede de guardá-la. Não há nada, eu gosto muito em Romanos, fala assim, a lei do Senhor é boa. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, fala assim, aquele que sabe o que é bom e não faz, comete pecado. Então como que eu não vou me esforçar para aprender, para aplicar a lei do Senhor, se eu sei que ela é boa, e Tiago vem e fala, quem não faz o que é bom, está em pecado. Como que eu vou ir contra, escolhendo o dia que eu quero guardar, as coisas que eu quero fazer, a data que eu quero guardar a Páscoa do meu jeito? Como que pode a gente, né, hoje aceitar isso? A gente realmente precisa de uma reforma, a gente precisa de uma restauração, que a gente chama isso de voltar às raízes da nossa fé. O que a palavra fala? O que Atos 15 permitiu os gentios entrarem e não anulou, né, o que estava escrito antes?